E aí pessoal, vamos lá, né, para a nossa próxima aula. A última aula foi, a gente fez uma revisão de potência e passou algumas atividades, espero que vocês tenham feito, só para lembrar, porque o que a gente, assunto novo só a partir de hoje. Eu também vou deixar uma lista aí na sexta-feira que vocês me entregarem na próxima semana com referente a esses assuntos que a gente vai ver agora. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver operações radicais que a gente começou a ver em sala de aula, aí racionalização de denominadores, que esse é assunto novo, introdução à equação de segundo grau e aprender a resolver alguns tipos de equações que a gente chama de equações incompletas. Então bora lá. É, operações com radicais. Para você fazer operações com radicais, primeiro você precisa saber simplificar alguns radicais, né? Porque às vezes, na maioria das vezes vão aparecer radicais diferentes lá e você vai ter que encontrar uma forma de torná-los com radicais iguais. E o jeito é simplificando. Um exemplo aqui. Raiz quadrada de 99. 99 não possui raiz quadrada, né? Não possui raiz quadrada exata, não é um número exato. O que você faz então para trabalhar com um número mais fácil, menor, mais simples? Primeiro você vai fatorar 99. Lembra como é que faz para fatorar? Dividir pelos fatores primos, né? Determinar os fatores primos que compõem o número 99. 99 não divide por 2, não divide por 3. Que dá 33, que divide por 3, que dá 11, que é primo, só divide por 11, dá 1. Quando chegamos em 1, né, a gente para a fatoração e verifica os fatores que encontramos. Nós encontramos 3 elevado a 2, porque o 3 aparece duas vezes, vezes 11. Aí eu vou substituir no lugar de 99 dentro do radical. Aí eu vou aplicar uma das propriedades que a gente viu no vídeo anterior, que é a da multiplicação de radicais, né? Eu vou separar a multiplicação de duas radicais com o mesmo índice. Aí eu tenho uma outra propriedade ali, naquele primeiro radical, que diz que quando o índice for igual ao expoente da potência dentro do radical, eu posso cancelar esses valores, né? Cancelar o radical e ficar só com o 3, né? Nesse caso, a base. Então, o radical mais simples é 3 raiz de 11. Mais fácil você trabalhar com 3 raiz de 11 do que com 99. Vamos fazer a mesma coisa agora com a raiz quarta de 405. Posso fazer isso com qualquer radical, desde que seja possível fatorar. Então, eu vou fatorar novamente 405. Então, fatorando 405, eu vou aplicar aquela regrinha, né? Primeiro, verificar se divide por 2, senão a gente vai por 3. Se não dividir, próximo primo, 5 e assim sucessivamente. 405 divide por 3, né? Que dá 135, que também divide por 3, que dá 45, que também divide por 3, que dá 15, que divide por 3, que dá 5, 5 é primo, só divide por ele mesmo, então dá 1. Aí a forma fatorada é 3 elevado a 4 vezes 5. Aí eu vou voltar no radical e substituir, tirar 405 e colocar a forma fatorada. Aí aplico aquelas propriedades que a gente viu lá na última aula. Separo, né, em dois radicais com o mesmo índice. Verifico que o primeiro dá para a gente simplificar um pouquinho mais, que é eliminar o radical, né, porque o índice e o expoente são iguais. Então sobra 3 raiz quarta de 5. Mais simples de se trabalhar. Aí vou deixar esses dois aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Da mesma forma, fatora os dois números, verifica se dá para simplificar, provavelmente sim, né, porque eu já coloquei o jeito que dá. Verifique se dá para simplificar o máximo possível com aquelas propriedades lá, com aquelas propriedades que a gente viu lá na outra aula. E para fazer operações com radicais, primeiro eu vou precisar verificar se são semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais iguais que só se diferenciam um do outro porque tem um número, um coeficiente diferente. 2 é de 5 e 8 é de 5. Os dois possuem o mesmo radical, mas você tem o 2 e o 5 ali como coeficiente, né, multiplicando a raiz de 5. Então eles são semelhantes porque possuem o mesmo radical, não são totalmente iguais porque, né, você tem coeficientes diferentes. Adição e subtração de radicais. Primeiro você vai verificar se possui radicais semelhantes. A adição e a subtração são feitas de formas normais, igual a gente faz com os números, até porque a gente não vai fazer a operação de adição e subtração com radical. A gente vai só repetir, né? A gente vai somar ou subtrair os coeficientes. Eu tenho ali 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Radical semelhante, então o que eu faço? Somo só os coeficientes.
2 mais 5 menos 4. Vezes raiz de 2, viu? A gente repetiu o radical, foi como eu disse. Isso dá 3 raiz de 2, né? 2 mais 5, 7, menos 4, 3. Encontramos ele mais simples. Mas, e se não tiver o mesmo radical? Aí você vai verificar, através da simplificação radical, se eles possuem o mesmo radical. Então você vai simplificar os radicais, deixá-lo mais simples e verificar se são semelhantes. Aqueles que forem semelhantes, você faz a operação de adição e subtração. Os que não forem, você não faz nada, tá bom? Então, como eu tenho 3 radicais, eu vou ter que fatorar os 3 e deixá-lo mais simples possível, né? No caso do raiz quadrada de 12, dá 2 raiz de 3. Raiz quadrada de 588 dá 14 raiz de 3. Raiz quadrada de 300 dá 10 raiz de 3. Aí eu volto na minha expressão, substituo os radicais pela forma mais simples. Nesse caso apareceu duas multiplicações ali. Então você multiplica e depois soma. Soma quem? Os coeficientes, porque o radical você percebeu que apareceu o mesmo nas 3 parcelas. Então você vai fazer 14 menos, ou 4 menos 14 mais 40. Não é isso? Isso dá quanto? 30 raiz de 3. A raiz a gente só fez repetir. E na multiplicação e na divisão? Mais simples ainda. Você vai identificar os radicais, multiplicar o radical e multiplicar o coeficiente, o número, né? Que não está na raiz. Então, se eu peço para você fazer, multiplicar 8 raiz de 7 vezes 5 vezes raiz de 3, nesse caso, né, da multiplicação e divisão, os radicais não precisam ser semelhantes para você fazer a operação. Você pode fazer. Então, você vai fazer número com número, né, coeficiente com coeficiente, nesse caso 8 vezes 5, radical vezes radical, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3. Fez 8 vezes 5, 40, multiplica ali o 7 vezes 3 dá 21. Aí agora você verifica se é possível simplificar o raiz quadrada de 21. Não dá, né? Porque os dois fatores primos é 3 e 7. Nenhum dos dois você vai conseguir simplificar mais ainda, ou extrair do radical. Então você pode deixar dessa forma aí. Agora bora ver isso aqui. 15 raiz quadrada de 34 dividido por 3 raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. Você vai dividir o coeficiente 15 pelo 3 e vai dividir a raiz quadrada de 34 pela raiz quadrada de 2. Porque tem uma propriedade que permite você simplificar as raízes e assim como a gente fez na multiplicação em cima. Divide 15 por 3 dá 5, divide o radical dá 17. Sobra 5 raiz quadrada de 17. Esse aqui agora, que eu tenho muitas raízes aí, mesma coisa. Você vai separar os coeficientes dos radicandos, dos radicais. Dividir e multiplicar, se necessário, os coeficientes. Dividir e multiplicar, se necessário, as raízes. Nesse caso, eu separei, ó, eu tenho 14 raiz de 3 vezes raiz de 20 dividido por 4 raiz de 5. Então, eu separei 14 dividido por 4, que são os coeficientes, vezes, porque o coeficiente vezes o radical, não é isso? É raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 5. Então ali você tem a propriedade de raízes que você pode simplificar essas 3 raízes, esses 3 radicais aí em um só. O de cima você pode juntar porque está multiplicando, e o de baixo depois divide. Então vamos juntar os dois de cima, porque são a mesma raiz, né? Aí o 14 por 4 eu simplifiquei porque não divide, não é isso? Então deixei na fração mais simples, né? Irredutível. 3 vezes 20, 60, dividido por 5 dá para dividir. Sobrou 7 sobre 2, raiz de 12. Né? Percebeu que eu transformei em um radical só aqui, tá vendo? É a propriedade que me permite fazer isso. Aí o raiz quadrada de 12, nesse caso diferente do 21, dá pra gente simplificar. A gente já simplificou hoje ali no anterior, e a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Então eu vou substituir aí. Ali agora é só multiplicar. 2 vezes 7, 14 dividido por 2 dá 7. Então vai sobrar somente 7 raiz quadrada de 3. Nem sempre vai acontecer de chegar no final aqui e a gente simplificar, mas é bom prestar atenção aí se dá para fatorar ou não. Nesse caso a gente já tinha fatorado 12, com um pouco de atenção a gente conseguia fazer. Aqui, multiplicação de novo.
Eu tenho dois radicais aqui sendo multiplicado, raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15. Lembrando que eu coloquei esses exemplos aqui com raiz quadrada, mas pode ser qualquer outro tipo de raiz, raiz quarta, raiz quinta, sexta. Essas propriedades servem para quaisquer raízes. E a operação também, você pode fazer com quaisquer raízes, desde que os radicais são semelhantes. Nesse caso, nem precisa ser, né? Então, nesse caso, se eu multiplicar 80 por 15, vai dar 1.200. Aí você vai fatorar 1.200. Quando eu fatorei 1.200, eu achei 2 elevado a 4. Aí eu não deixei 2 elevado a 4, por quê? Porque eu vou aplicar aquela propriedade lá que permite a gente simplificar o radical. Como é raiz quadrada, eu deixei já de expoente 2, porque quando eu separar ali nas multiplicações, eu vou conseguir eliminar as raízes. Por isso eu deixei, em vez de botar 2 elevado a 4, eu botei 2 elevado a 2. Isso quer dizer o quê? Se a raiz fosse cúbica, eu não ia usar 2 elevado a 2, eu ia levar 2 elevado a 3. Aí eu consigo separar nas multiplicações dos radicais, aplica a propriedade que permite a gente eliminar as raízes. Eu vou eliminar ali o 2 raiz de 2 e o 5 raiz elevado a 2 lá. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar 2 vezes 2 vezes 5. Deixa eu consertar aqui, porque apareceu ali uma coisa estranha ali. Esse radical aqui, não foi? Ele estava embaixo. Por quê? Não sei. Deixa eu voltar aqui. Ele não ficou separado. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha nessa aqui. Ele não era para estar ali. Ele está por último ali. Ele é do outro exemplo. Então, 2 vezes era para estar ali em cima. Deixa eu voltar aqui e consertar, porque senão aqui, essa expressão aqui ficou... Pronto. Salvar, porque quando eu mandar em PDF para vocês já vai estar na forma corrigida. Deixa eu ver aqui se está certo. Ali foi só questão de edição, né? Não é, a conta não está errada. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, já com ele feito da forma correta. Olha lá. Agora ficou realmente certo, né? Ó. Aí 2 vezes 2, 4, vezes 4, vezes 5, 20. Então sobrou 20 raiz de 3. Aí eu tenho outro aqui, muito parecido, só que divisão eu coloquei raiz cúbica, né, pra vocês não ficarem achando que vai ser sempre raiz quadrada. Mas é a mesma ideia. Eu vou transformar em um radical só. Você pergunta por que eu não fatorei ali antes? Porque eu teria que fatorar 2, né? Aqui quando eu faço junto na divisão, igual eu fiz ali 80, raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15. Você poderia fatorar o 80 e o 15, colocar ali já fatorado e aí aplicar as propriedades. Então, é uma opção. Nesse caso, a divisão é mais fácil porque eu vou dividir, se for possível, né? E é possível dividir, eu dividi dá 432, aí eu vou fatorar um só. Vou fatorar 432. Quando eu fatoro, eu vou achar 2 elevado a 3 vezes 2. Aí eu pergunto de novo, por que não colocar 2 elevado a 4, já que é o que está ali? Porque a raiz é cúbica. Eu já deixei de um jeito que eu posso eliminar o 2 elevado a 3 ali, né? Aquela primeira parcela ali. Aí separo em multiplicações, né? É uma propriedade que permite a gente fazer isso. 2 radicais, o primeiro e o último ali, a gente consegue eliminar. Vou dar uma pausa aqui, certo?